Se você não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Continue em frente. Não pare. Sabe por quê? Porque tem muita gente que precisa ouvir a sua mensagem. Você pode não entender, você pode até não acreditar, mas você tem uma mensagem poderosa. Sejam muito bem-vindos! Está começando agora mais um Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. O assunto de hoje é muito especial. Gente, muitas pessoas sonham grande, mas não conseguem realizar nem 10% do que desejaram um dia. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez queime no seu coração um grande senso de justiça, um sentimento que te faz querer ajudar as pessoas e a combater as maldades do mundo, mas sempre para no meio do caminho. Ou quem sabe você seja alguém que está nesse momento em dúvida sobre qual caminho deve seguir. E por causa dessa dúvida, por causa da dificuldade em definir o seu rumo, você se sente completamente paralisado ou paralisada. Eu quero te contar uma história hoje. A história de um homem que mudou o mundo. E essa história, ela vai aquecer o seu coração, ela vai te inspirar. Hoje eu vou falar sobre Martin Luther King Jr., um dos maiores líderes da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e da luta contra o racismo. Gente, o Pode Comunicar de hoje está especial demais. Se vocês não sabem, Martin Luther King é um dos personagens que eu mais gosto e hoje eu vou falar dele. Aqui no Pode Comunicar, além de entrevistas, você encontra lições que eu pego em livros, filmes, personagens e fatos históricos. Tudo, obviamente, para que a sua mensagem melhore a cada dia, para que você saiba como influenciar as pessoas na direção certa e para ampliar o alcance dessa mensagem do bem. Eu te peço para pegar o link e encaminhar para os seus amigos e amigas, para pessoas que gostam de comunicação ou que gostem de histórias inspiradoras. Eu conto com vocês nessa missão, tá bom? Vamos lá. O Dr. King, como ele também era chamado, dominava a arte da oratória. Os discursos dele são famosíssimos e o mais famoso é o Eu Tenho um Sonho, ou em inglês I Have a Dream, que foi feito diante de 250 mil pessoas em Washington. E nesse discurso ele fala do sonho de ver uma sociedade em que negros e brancos viveriam em harmonia. A forma como ele falava encantava as pessoas. Em determinado momento, ele subiu o tom da voz para dar mais ênfase a uma ideia e arrancava aplausos da plateia. Só quem tinha um coração carregado de preconceito e ódio não se emocionava com os discursos de Martin. O poder da oratória capta a atenção das pessoas. Uma boa oratória emociona a plateia e ajuda a fixar ideias na mente do público. Mas, gente, de nada adianta falar bem se você não tem o que falar. E Martin Luther King Jr., a partir de um determinado momento de sua vida, tinha total noção do seu propósito. Ele estudou até começar a falar em público, estudou muito. Ele ouviu a dor das pessoas. E o mais importante, ele seguiu a direção divina. Eu vou falar sobre isso, eu vou te explicar sobre isso um pouco mais para frente. Vamos voltar aqui para a história, olha só. O esforço de Luther King rendeu frutos que até hoje fazem bem às pessoas. É o que nós chamamos de legado. Isso é muito importante. Nós podemos influenciar as pessoas e o mundo até mesmo depois da nossa morte. Isso é legado. Mas para isso, precisamos acertar enquanto estivermos aqui nesse mundo. A gente não pode perder tempo com coisa errada. Martin Luther King Jr., ele nasceu no dia 15 de janeiro de 1929 e morreu aos 39 anos em 4 de abril de 1968. Ele nasceu em Atlanta e foi assassinado em Memphis, quando dava mais um passo na sua luta por justiça social. É isso mesmo que você ouviu. Ele foi assassinado e por causa do seu ativismo. Eu sei que isso assusta muita gente, mas entenda o seguinte, é muito melhor
dar o seu recado para ajudar a transformar o mundo e assumir os riscos do que viver 100 anos sendo um mero espectador da vida. A vida passa lá fora e você vê pela janela. Não vale a pena. Aliás, o próprio Luther King tem uma frase sobre isso e que deixa até hoje muita gente desconcertada. A frase é assim, gente, olha só. Quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Para pensar nisso. E eu vou te dar 3 exemplos de pessoas que deram suas vidas em nome da causa que decidiram acreditar até o fim. Anota aí se você tiver com papel e caneta. Pedro, o pescador que virou apóstolo e pai da igreja. Paulo de Tarso, que se tornou o maior escritor do livro sagrado. E o próprio Jesus de Nazaré. Eles deram as vidas por uma causa. Mas entenda que ser mártir, ou seja, morrer por uma causa, é uma decisão. Há muitos outros exemplos de pessoas que realizaram grandes coisas, mexeram no interesse de poderosos e, mesmo assim, viveram por décadas e mais décadas. Há também pessoas que não fizeram nada disso e morreram cedo. Ser mártir é uma escolha. Guarda isso, tá? Muitas pessoas citam o Luther King como líder da luta contra a segregação racial e contra o racismo. E eles estão certíssimos. Mas poucos sabem que Luther King era também um pastor cristão. Ele era filho e neto de pastores da Igreja Batista Ebenezer, em Atlanta. Essa informação, gente, ela é importante porque Martin podia ter tomado outro rumo na vida. Todos nós temos muitas opções, ele também tinha. Quando nós temos muitas habilidades e possibilidades, fica mais difícil definir o que vamos fazer. Onde iremos despejar todo o nosso esforço e criatividade? Porque são muitas as opções. Você certamente tem ou já teve dúvidas sobre qual caminho seguir. Com Martin Luther King, gente, não foi diferente. E tem um ponto que eu defendo muito e que Luther King é um grande exemplo. É o seguinte, olha só. Sem conhecimento, sua mensagem não fica de pé. Ou seja, você precisa estudar, ler, aprender. Guarda essa chave, gente. É a primeira que eu quero deixar com você hoje no Pode Comunicar de hoje. Olha só. Quanto mais conhecimento você tiver, mais potente será a sua mensagem. Quanto mais conhecimento você tiver, mais potente será a sua mensagem. Guarda isso. Luther King, gente, ele se formou em teologia em 51 na Universidade de Boston. E 3 anos depois, aos 25 anos de idade, ele virou pastor de uma igreja em Montgomery. Mas naqueles anos, ele tinha dúvida sobre qual caminho deveria seguir. Quem conhece a biografia dele sabe que Martin gostava de poesia, filosofia e queria ser professor. Ele, inclusive, resistiu à ideia de ser pastor porque ele queria dar aulas. O pai e o avô eram pastores, ele resistiu a essa ideia. Mas Deus tem planos que a gente não sabe e que são melhores que os nossos. Martin era de Atlanta, uma cidade da Geórgia, que tem muitos negros. Aliás, Atlanta é conhecida hoje pelos muitos casos de negros e negras que ascenderam financeiramente. É um exemplo em todos os Estados Unidos. É uma cidade diferente do restante do país, inclusive. Mas, enfim, não foi lá que Martin iniciou o seu movimento. Ele foi ser pastor em outro lugar, em Montgomery, que fica em outro estado americano. Ele não sabia, mas a guerra racial estava prestes a explodir naquela cidade do Alabama. Você acha que foi obra do acaso ele ter ido justamente para lá? Obra do acaso? Não. No coração de Martin queimava a chama da justiça. E ele foi chamado para isso. Ele veio ao mundo para isso. E ele disse sim à mensagem dele. Agora, pense em você. O que queima no seu coração? Qual a mensagem que você quer dar às pessoas? Qual a luta? Você está disposta ou disposto a encarar? E o que você tem feito para isso acontecer? Não adianta sonhar e não realizar. Não adianta estudar e não colocar em prática. Você precisa fazer acontecer. E essa, gente, é a segunda chave de hoje. Anota aí. Coloque em prática.
faça alguma coisa, faça a sua mensagem acontecer. Se você está gostando, quero te pedir para pegar o link aqui do Pode Comunicar, mandar para os seus amigos e amigas e deixar também um comentário sobre o que você mais gostou, tá bom? Vamos lá. Em 54, o Martin Luther King chegou em Montgomery e no ano seguinte, uma senhora chamada Rosa Parks foi presa por se recusar a dar o seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Olha que absurdo. Naquela época, a segregação racial, ou seja, a proibição de que negros e brancos usassem os mesmos espaços, era lei em algumas cidades americanas. Rosa Parks descumpriu a lei e foi presa. E isso fez começar um dos movimentos mais poderosos contra o racismo que o mundo já viu. E quem foi que liderou tudo isso? O pastor que tinha acabado de chegar na cidade, Martin Luther King Jr. Dali em diante, a vida de Martin foi liderar as massas no combate ao racismo. Ele continuou pregando, atuando como pastor, mas ele se destacou em todos os Estados Unidos e no mundo como ativista contra o racismo. Para que você saiba, a luta iniciada em Montgomery terminou com a Suprema Corte dos Estados Unidos, meses e meses depois, quase um ano depois, declarando o fim da segregação racial nos ônibus de todo o país. Martin Luther King marcou a história. E tem um ponto importantíssimo que Luther King tinha e que o diferencia de quase todos os ativistas do seu tempo. Ele pregava a não violência. E você deve estar se perguntando, mas Daniel, como é que é isso? Não violência? Não entendi. Como é que é? Você está lutando em não violência? É isso mesmo. O movimento não violento consiste em resistir e não reagir. Mas Daniel, os brancos não atacavam e matavam os negros covardemente? Sim, matavam, faziam isso tudo. E eles não reagiam? O movimento liderado pelo Luther King não reagia. Sobre essa postura, o próprio Luther King disse certa vez num de seus discursos. Ele falou assim, uma das coisas importantes da não violência é que ela não busca destruir a pessoa, mas transformá-la. Que lição, que lição. Hoje, em pleno 2022, podemos concordar com maior facilidade com essa afirmação. Mas imagine falar isso 60 anos atrás, quando os brancos, cheios de ódio, explodiam a casa dos negros, matavam crianças negras e saíam para comemorar. Imagina a coragem para falar isso. Luther King era diferente de todos e ele aprendeu a não violência com outro grande líder, Mahatma Gandhi, o advogado indiano que usou a resistência não violenta para lutar contra a dominação do Reino Unido na Índia. Nesse ponto, tem uma chave muito importante que eu quero que você guarde. Você precisa de mentores e pessoas que te inspirem na direção certa. Suas influências vão ajudar a moldar a sua mensagem. Em quem que você se espelha? Quem é que te aconselha? Quem é o seu mentor hoje? Ou seja, quem é a pessoa que você ouve, que você segue e quer fazer igual? Gente, o nosso trabalho ele fica muito mais possível quando a gente ouve alguém que tem experiência e que tenha motivações corretas. Gandhi influenciou Luther King e Luther King influenciou gerações de americanos e de pessoas de todo o mundo. A quarta chave é sobre as decisões da vida. Você precisa saber ouvir a direção divina. Martin queria ser professor, foi ordenado pastor, assumiu o comando de uma igreja e fez isso porque ouviu a direção de Deus. Ele poderia ter começado sua luta pelos direitos civis em Atlanta. A justiça social já era o seu assunto naquela época, mas ele decidiu obedecer ao chamado de ser pastor em Montgomery. E foi lá que tudo começou a acontecer. Se você está em dúvida sobre o que fazer,
sobre qual caminho tem que seguir, faça uma oração e peça a orientação de Deus. Ele fala com as pessoas das mais diversas formas. Às vezes é um convite, é um conselho. Às vezes uma porta se fecha e a certa se abre. E como você vai saber que foi Deus? Eu te conto. Quando você sentir paz no coração ao tomar tal decisão, ao aceitar tal caminho, é Deus. Deus tem um plano para você e para a sua mensagem. O que você precisa é continuar em frente. Nós temos que ir em frente. Martin Luther King Jr., ele disse sim à mensagem dele e ajudou a transformar o mundo. Não mudou só os Estados Unidos, mas todo o mundo. Todo mundo, todos os países mudaram as suas formas de tratar os negros após o movimento criado pelo Dr. King. Em 1964, por causa da luta, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Hoje, há dezenas de livros e filmes que contam a história dele. Os discursos dele têm milhões de visualizações no YouTube. A casa em que ele nasceu, lá em Atlanta, é hoje um museu. A igreja que ele cresceu também é um museu, aberto à visitação. E ao lado tem um centro, o Centro de Visitação Luther King, que ostenta o seu nome de forma grandiosa. Um lugar imenso que preserva a memória e a luta dele. Agora, olha só, os Estados Unidos têm 3 feriados em homenagem a pessoas. O primeiro deles é o Dia de Colombo, que é em outubro, e é uma homenagem à chegada de Cristóvão Colombo aos Estados Unidos. O segundo é o Dia do Presidente, que é em fevereiro. Embora seja uma celebração a todos os ex-chefes do executivo americano, é uma homenagem a George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. E o terceiro feriado é o Martin Luther King Day, comemorado sempre na terceira segunda-feira de janeiro, por ser perto do aniversário do Dr. King, que é em 15 de janeiro. Gente, Martin é tão importante para a maior potência do mundo que ele tem um feriado em sua memória, para que lembre da sua luta, para que lembre do seu legado. A quinta chave de hoje que eu quero deixar com você é sobre isso. Não despreze os pequenos começos. A sua mensagem pode marcar o mundo. Não importa de onde você saiu, tá? Eu quero que você tenha consciência disso. Você pode pensar que não é ninguém. E que eu, Daniel, não sei de onde você veio. Gente, olha só, Martin Luther King era negro e nasceu num país em que negros eram assassinados por causa da cor da pele. Ele cresceu em um país em que negros não podiam se sentar ao lado de brancos. Ele foi ordenado pastor em uma pequena igreja de Atlanta. Ele começou de baixo. Ele encarou o pequeno começo. Ele se colocou à disposição da mensagem dele e impactou o mundo. Nós estamos entrando aqui na reta final do episódio e eu quero deixar 3 frases do Martin Luther King Jr. para inspirar a sua mensagem. O Dr. King, ele é uma grande referência e pode ser para você também uma poderosa influência. Talvez a sua luta não seja igual a dele contra o racismo, mas certamente essas frases vão te ajudar a olhar para frente com vontade de realizar. Preste atenção. Ele disse assim uma vez: aqui em Montgomery, quando os livros de história forem escritos lá no futuro, alguém terá que dizer: lá viveu uma raça, um povo negro, de cachos macios e tez preta, um povo que teve a coragem moral de lutar pelos seus direitos. E assim, eles injetaram nas veias da história e da civilização um novo significado. Demais. A segunda frase é a seguinte, olha só, guarda isso no seu coração. Nossas vidas começam a acabar no dia em que nos calamos sobre as coisas que importam. Não fique calado. Diante do que importa, não fique calado. E a terceira frase é: se você não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Continue em frente. Não pare.
Sabe por quê? Porque tem muita gente que precisa ouvir a sua mensagem. Você pode não entender, você pode até não acreditar, mas você tem uma mensagem poderosa. E eu espero que esse episódio, essas informações que eu trouxe da vida do grande Martin Luther King Jr. possam te inspirar, possam aquecer seu coração e você caminhe todos os dias na direção certa para levar a mensagem do bem a quem precisa. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos, com suas amigas. Nós estamos em janeiro de 2022, o mês de aniversário do Luther King, o mês do Martin Luther King Day. E é por isso que eu estou gravando esse episódio, porque ele é um dos grandes personagens históricos. E eu gosto de cultuar a memória dele. Ele me inspira muito e eu quero compartilhar isso com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em breve no próximo Pode Comunicar. Eu desejo saúde e paz.